Bom dia. Boa noite, queridos. Acho que demorei tanto para entrar, né? Meu Deus do céu. Prazer estar aqui com vocês novamente para mais um Evangelho da nossa casa. E hoje a gente tem um tema muito importante que eu vou falar já já. Vamos aguardar as pessoas entrando, né? Mas vamos iniciar já. Muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos fazer a nossa oração inicial. Querido Pai, de infinita bondade, somos gratos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, junto ao Teu Evangelho. Vamos buscando a luz do aprendizado em todas essas páginas que Você nos deixou através dos Seus evangelistas, né? Que nossos corações se abram para que a gente possa se inspirar e que os bons espíritos estejam conosco, a nos acompanhar, a nos fraternar nesta noite. Abençoa, Senhor, cada irmão presente, nos fortaleça na fé e na esperança. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, nós continuamos o estudo do nosso livro Espírito da Verdade, que tem autores diversos, mas aí sendo encabeçado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E hoje nós estamos na lição 11, que chama-se Médiuns e Mediunidades. Esse texto foi escrito por Caibal Schutzel, e a gente lembrando de Caibal Schutzel, ele foi um carioca, né? Nasceu no Rio de Janeiro e foi um grande divulgador do espiritismo no Brasil. Ele era farmacêutico, político, filantropo. Ele fundou o jornal O Clarim. Não sei se alguém já pegou e viu esse jornal, né? E a Revista Internacional do Espiritismo. Considerados um dos grandes propagadores do espiritismo no início do século XX. Então, considerado um ícone do movimento espírita. Então, uma pessoa muito importante, né? E que, através de seus estudos, nós conseguimos ampliar um pouquinho mais o nosso aprendizado e a nossa evolução. E aí, Caibal começa, ele se refere ao capítulo 26 do item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se vocês forem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, a gente tem lá que a mediunidade é uma coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. É colocado assim dentro do capítulo Mediunidade Gratuita. Boa noite, gente, que já está chegando. E nesse item a gente percebe, né, que é colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que a mediunidade está para todos nós, ela é inerente a cada um de nós, né? E ela não deve ser cobrada. É uma coisa muito importante, devemos praticar a mediunidade de coração, de graça, né? Como todos nós temos essa intuição, como todos nós somos médiuns, né? Como fala Caibal aqui no texto, cada um de nós precisa aproveitar e estudar e entender o que é esta mediunidade, o que é esse sentimento que nos faz, às vezes, sentir algo diferente, ouvir algo diferente, fazer algo diferente. E saber que nós temos ao nosso lado uma série de espíritos que estão a nos ajudar sempre. É só a gente parar, refletir, que a gente sente a espiritualidade toda a nosso favor. Então, no item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é dar de graça o que de graça receber, é o nome deste capítulo.
E aí é colocado que a mediunidade é uma coisa sagrada. O Caibar vai colocar para nós aqui no texto, que eu vou começando a passar para vocês aqui. Então ele começa assim: no falso pressuposto de que haja médiuns e mediunidades mais importantes entre si, recordemos o velho apólogo de que Menêmio Agripa contou ao povo amotinado de Roma, ao fim de sossegar-lhe o espírito em discórdia. Menêmio Agripa foi um coronel romano, né? E aí, ele, já na antiguidade, né, passou para nós, né, contou para o povo amotinado de Roma, a fim de sossegar, né, toda aquela situação que acontecia em discórdia lá em Roma. E aí, Caibar, ele começa a fazer associações, relações da mediunidade através dos nossos órgãos. E ele coloca assim: se o cérebro, por reter a ideação fulgurante, desprezasse o estômago, ocupado na tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar. Se os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos, por serem eles vasos seletores de resíduos, de certo que a breve tempo a retina seria espelho morto nas trevas. E se o tronco, por sentir-se guindado, a pequena altura, condenasse os pés por viverem ao contato do solo, rolaria o corpo sem equilíbrio. Então, Caibar faz aqui que o nosso corpo sempre está em harmonia, que há uma relação com a mediunidade, com os nossos órgãos. Nossos órgãos precisam um dos outros. Nossos órgãos, eles são solidários. E a gente fica pensando, às vezes, quando uma pessoa faz um transplante de rim, de coração, né? Quando uma pessoa perde um órgão que pode perder, né? Por exemplo, eu não tenho a vesícula, mas o meu fígado acabou agregando essa falta da vesícula e trabalha sozinho agora, né? Mas está trabalhando. Eu estou vivendo já mais de 10 anos e tudo está funcionando normal, só que eu também preciso tomar cuidado com o meu fígado, né? Porque eu sei que hoje ele trabalha mais sozinho, sem a vesícula. Mas essa relação do corpo, dos nossos órgãos com a mediunidade, nos faz pensar que para tudo precisa ter uma harmonia, uma conjugação. Precisamos estar cientes de que a cabeça precisa do tronco, o tronco precisa dos membros, os membros precisam dos pés, né? Como também nós precisamos da espiritualidade em harmonia. Então, precisamos estar calmos, serenos, em aprendizado, sempre entendendo aquilo que estamos sentindo, que estamos passando, para que a gente possa fluir a mediunidade em nós, né? Porque, como nós já colocamos aqui, ela é inerente a cada um de nós. Não tem como nós dizermos que não somos médiuns. Todos nós somos médiuns, ok? E ele continua aqui. E de nossa parte, ousaríamos acrescentar a antiga fábula que tudo no campo de sequência da natureza é solidariedade e cooperação. Novamente, as palavras harmônicas, né? Que nós precisamos entender. E ele continua fazendo relação do nosso corpo, dos nossos órgãos, né? Na verdade. Se os braços desaparecessem, os pés se fazem mais ágeis. Em sobrevindo a surdez, acusa o olhar penetração mais intensa. Se a visão surge apagada, o tato mais amplamente se desenvolve. Se o baço é extirpado, a medula óssea trabalha com mais afinco,
de modo a satisfazer as necessidades do sangue. Novas relações. Como acontece no mundo orgânico, a doutrina espírita é um grande corpo de revelações e de bênçãos, ao qual cada médium possui tarefa específica. E aí ele começa a colocar quem são esses médiums, né? Então vamos lá. Esse esclarece, então a gente tem o médium do esclarecimento, aquele consola, outro pensa feridas, aquele outro anula perturbações, esse incorpora sofredores angustiados, aquele transmite elucidações de instrutores devotados à grande beneficência. Outro recebe a palavra construtiva, aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Como é fácil observar, o passe curativo é irmão da prece confortadora, a desobsessão é o reverso da iluminação espiritual, e o verbo fulgente da praça pública é outra face do livro que o silêncio abençoa. Então, novamente, a gente precisa pensar que a nossa mediunidade, aquela que nós devemos trabalhar, precisa estar sempre em harmonia. Trabalhando todos juntos, teremos mais aptidão e mais harmonia. Então, ele esclarece aqui, por exemplo, em uma tarefa, né, mediúnica, numa casa espírita, nós temos vários médiuns e cada um vai fazer a sua parte. Então, nós temos o médium que esclarece, às vezes nós temos os palestrantes, né, que trazem esclarecimentos para nós do tema que está sendo abordado. Às vezes nós temos aquele médium que traz, né, que fala durante as nossas tarefas e que traz também aprendizado e que traz coisas e condições que ele passou ou está passando, trazendo para nós o entendimento. E aí ele coloca mais ainda, em nossa esfera de serviço, portanto, já que prescindimos do profissionalismo religioso, não existem médiuns pastores, médiuns gerentes, médiuns líderes ou médiuns diretores. Porquanto, a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. Então, não existe um médium mais que o outro. Todos estão na mesma sintonia, trazendo esclarecimentos, cada um no seu entendimento, né? Cada um mais estudioso, cada um que se esclareceu um pouco melhor, mas isso não faz dele um líder, pelo contrário, né? Ele faz parte dessa coesão, dessa conjunção de atividades. E se todos nós, em conjunto, temos um mentor a procurar e a ouvir de maneira especialíssima no plano da consciência e no santuário do coração, esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo, o sol do amor eterno, a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência da sua lição divina, a cada qual por suas obras. Isso nós ouvimos muito, né, no Evangelho, sabemos dessa relação que a cada um de nós está atribuído as suas obras. Cada um de nós tem uma missão a cumprir, cada um de nós tem um aprendizado a fazer, né? Então, a gente vai lembrar que somos o corpo do Cristo, né? Solidariedade e compreensão é uma maneira da gente estar dentro da tarefa de uma forma natural, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa estar bem na tarefa. Então, a gente lembra que tem o médium da psicografia, né? A gente tem lá o médium da psicografia,
aquele que escreve, né, para nós, aquele que traz falas, que traz escritas dos nossos entes queridos, né? A gente tem o médium que atua na água fluidificada, existe esse médium. O médium da sopa, né? Aquele que trabalha com amor e com carinho para servir ou o pessoal de rua ou o pessoal que chega na casa. O médium evangelizador, o médium do atendimento fraterno. Então, estudar a própria mediunidade é a gente estar trabalhando o nosso autoconhecimento. E Kardec colocou para nós algo muito sério, que o Espiritismo é baseado em 3 pontos importantes, né? Na religião, na filosofia e na ciência. E através da ciência a gente tem todas essas comunicações inteligentes, né? Que preservam a imortalidade da alma. Isso é muito importante, a imortalidade da alma no plano espiritual. Isso é algo que nós não podemos esconder e que é muito claro para nós em todos os momentos, né? A riqueza que temos em nossas mãos através da mediunidade são oferecidas por Deus. Assim podemos ser instrumentos de trabalho a serviço do bem, no serviço do caminho reto. Não existe hierarquia entre os médiuns, né? Isso Caibach colocou aqui. Então a gente tem vários médiuns, né? O médium da sustentação, aquele que fica na tarefa fazendo toda a sustentação, às vezes ele não age no passe, às vezes ele não fala, mas ele está ali na sustentação da tarefa. O médium de orientação, o médium que de uma certa forma ele coordena as atividades, né? Ele coordena o trabalho da noite. E trabalhar faz com que a gente desenvolva a nossa moral, que é algo que Kardec coloca muito no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O médium, ele pode ser influenciado, né? Ele pode, de repente, sair, né, de alguma conotação boa, mas isso faz com que ele saia da sintonia do trabalho. Isso não é bom, isso faz com que não exista uma coesão, não exista uma cooperação. Então, a gente tem sabido, né, pelo mundo, alguns médiuns que usaram da sua mediunidade para fazer disso o seu sustento, né, para poder cobrar. E a gente sabe como é que isso acabou levando eles, né, para um caminho não bom. Então, precisamos estar sempre em sintonia através da oração. Só através da oração que a gente cria essa conexão, né? A voz de Deus, dos anjos, de nossos mentores e guardiões, nosso maior guia, Jesus, como Caibach colocou aqui bem no final, né? Esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo, o sol do amor eterno, e a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência da sua lição divina, que é a cada qual as suas obras. Fomos feitos, né, na imagem e semelhança de Jesus, mas cada um com as nossas debilitações, com as nossas verdades ou não verdades, cada um com as suas ações e as suas obras, cada um. Então, se a gente for pensar, nós temos 5 sentidos, né, em relação ao nosso corpo. E o corpo é solidário. Às vezes nós encontramos pessoas que não enxergam, as pessoas que não ouvem. A partir disso, o corpo cria nos outros sentidos algo maior. Então, a gente vê, por exemplo, a pessoa que não enxerga, às vezes ela tem um sentimento tão grande, né? Ela tem
uma sensibilidade tão grande que parece que ela enxerga às vezes. Então, essa coesão, essa relação que Caibar fez com a espiritualidade, com a mediunidade, o nosso corpo, existe uma relação muito séria aí, que é exatamente a harmonia que deve existir entre nossa mente, nosso coração e tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós levamos com fé e coragem. Então, todos nós somos médiums, todos nós, cada um dentro da sua especificidade, né? Como nós falamos aqui, tem o médium da psicografia, tem o médium que fala, né? Que transmite, tem o médium que não fala nada, mas sente muito, mas todos eles fazem parte desse grande trabalho que é da espiritualidade, né? Que é trazer a esse mundo novas versões espirituais, né? Novos caminhos que sempre nos levarão ao Evangelho de Jesus, porque ele é o nosso mentor maior, ele é o nosso amor eterno, né? Como Caibar coloca aqui. O sol do amor eterno, na verdade. Então, relembrando, né, tudo que nós aprendemos, né? A mediunidade é uma coisa santa, que deve ser levada com muita responsabilidade. E a gente tem que ter muito devotamento para estar realmente trabalhando a espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela é amiga para o bem. Sentindo a presença de espíritos, nós vamos trabalhar mais alegria, vamos trabalhar as tristezas também, né? Mas vamos ter o tempo todo algo melhor na nossa vida, quando nós trabalharmos. E a mediunidade, ela não é só trabalhada dentro da casa espírita. Nós podemos também trabalhar a mediunidade fora da casa espírita, na nossa casa, no acompanhamento às pessoas que vivem conosco, né? Nesse sentimento que a gente procura trabalhar, né? Às vezes através da tristeza, da inconformidade. Podemos trabalhar a mediunidade na rua, às vezes quando nós sentimos que podemos ajudar alguém, né? Sentimos que podemos estar próximo de alguém, nós também podemos trabalhar a mediunidade. Então, a mediunidade, muito inerente em nós, ela pode ser trabalhada em todos os aspectos, de todas as maneiras, né? E cada um tem a sua especificidade, né? Desculpa, mas aqui tá muito calor. E eu vou ganhando essa energia e vai aumentando aqui. Eu desejo que tenha sido mais claro. Se vocês puderem, tiverem o livro, ler novamente todo esse tema, né, que Caibar colocou, dos médios e da mediunidades, ok? E repensando no capítulo 26, né, dar de graça aquilo que recebeste, é a gente pensar que tudo que nós temos nos foi dado de graça e nós precisamos ter isso muito sério para que a gente possa praticar santamente. Quando a gente fala de graça, né, não estamos pensando em custo, mas nós ganhamos dentro daquilo que nós precisamos. Então, nos veio para que a gente pudesse trabalhar a mediunidade. Ok? Então, voltando para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 9, que tem o título de Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós estamos aqui no item 1, que é um subtítulo de
injúrias e violências. Aí eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Esse item primeiro está escrito assim, ele está em Mateus, capítulo 5, Mateus 5, 4. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Então, como é que nós vemos isso? Através Sabemos que Deus é a medida, Jesus é a medida, é médium de Deus, né? Então, se somos bem-aventurados, né? Ele nos deixou neste capítulo, né? Nesse item de Marcos, essa bem-aventurança. É uma bem-aventurança. Por quê? Porque significa que pessoas humildes, gentis e com autocontrole, não violentas, né, ou arrogantes, herdarão a terra. E ele se refere a uma vida plena, abençoada e de paz. A uma vida plena, tanto no sentido de viver com tranquilidade, quanto na promessa escatológica do futuro, né? Eu procurei esse escatológica, né? Seriam as últimas coisas, no fim do mundo, né? Então, seria o destino final do mundo, o juízo final, na verdade, a consumação do mundo. E aí a gente tem que pensar que, se nós somos médiuns e recebemos essa bem-aventurança, né? Nós devemos viver em plena harmonia. Porque essas bem-aventuranças, elas têm significados para as pessoas que têm autocontrole, que são mais gentis, né? Que não sejam violentas, que não sejam arrogantes. Essas pessoas herdarão a Terra. A Terra, né? Como um todo. Os planetas. Não só para a gente viver aqui, mas é para a gente viver em outros mundos. Jesus colocou muito seriamente que existem várias moradas na casa de meu Pai. Então, não temos só esta morada, temos outras. E essas outras só conseguiremos alcançar se nós fizermos jus a essas bem-aventuranças, né? Que é exatamente ser manso, ter a mansidão no coração. E se a gente pensar na espiritualidade, nós conseguimos trabalhar tudo isso, né? Nós conseguimos ser mais coesos, ser mais colaboradores. Quem está já há muito tempo e confiante na espiritualidade sabe o que eu estou falando. Então, lembrar, né, das bem-aventuranças. E elas vão ser faladas aqui nesse capítulo 9, né? A gente só falou do primeiro. Tá bom? Então, é assim, dar de graça o que recebemos de graça, né? A mediunidade é uma coisa sagrada, deve ser praticada santamente e religiosamente. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Isso a gente sabe em todo o desenvolvimento da vida de Jesus. Acredito que a gente encerra por aqui essas colocações, né, do livro O Espírito da Verdade e do Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Nós vamos passar agora as vibrações, lembrar da água fluidificada que nós comentamos aqui, que a mediunidade
trabalha, né? Quem colocou, que pense naquilo que pretende, que pretende alcançar, que precisa alcançar. Então, nesse momento de doação, vamos abrir nossos corações e doar muito amor, muita luz, muita paz e ter fé naquilo que nós acreditamos. Vamos vibrar pelo bem universal, a paz entre os homens, entre todos os homens, pelo planeta Terra, por todos os países, em especial aqueles que sofrem em conflitos políticos, religiosos e catástrofes naturais. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, imaginando um cordão luminoso em todo o nosso contorno geográfico. Vibramos por nossos governantes e governados, por São Paulo, a nossa cidade onde moramos, que nos acolhe com muito amor e carinho. Vibramos por todos os hospitais, asilos, creches, orfanatos, cadeias públicas, hospitais psiquiátricos, pelos dependentes químicos, pelos desempregados, pelos que passam fome e pelos aqueles que não têm um lar. Pelas crianças, para que a fé das crianças possa ser desenvolvida em um amor genuíno por Deus. Pelos jovens, pelos adultos, que possam fazer a diferença nesse mundo e espalhar o Evangelho em todos os lugares que forem enviados. Pelos idosos, para que suas histórias com Deus possam inspirar os mais jovens. Por todas as obras assistenciais, por todas as casas que praticam as obras assistenciais, por todas as religiões que procuram difundir o Evangelho do Mestre Jesus. Pela Aliança Espírita e seus ideais, por todas as suas frentes de trabalho. Por nossa Casa Nova Era, seus tarefeiros e assistidos, que nos dá oportunidade de estudo, aprendizado e trabalho. Vibramos por nossos parentes encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos e pelos aqueles que também são os nossos desafetos. Vibramos nossos locais de trabalho, por nosso lar. Que Jesus deixe em todos os lares toda a sua paz e seu amor. Por fim, pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos, para que tenhamos muita força, perseverança, fé na nossa caminhada espiritual, que possamos entender a nossa mediunidade a cada momento de nossa vida. Vamos deixar uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve aonde se for mais necessário, lembrando das nossas águas que estão sendo frutificadas e que possam levar o alento e o consolo àqueles que cada um de nós tem em pensamento. Que ela possa fluir melhor na mente de cada amigo que faz parte do nosso pedido. Que seja uma energia benéfica e positiva, que possa ser utilizada para cura, equilíbrio e vitalidade daqueles que nós estamos pensando. E assim, Senhor, começamos a encerrar essa nossa reunião, agradecendo por esse momento de luz e aprendizado. Que as palavras e reflexões aqui compartilhadas floresçam em nossos corações, inspirando nossas ações com mais amor, paciência e cooperação. Somos gratos aos 11 espíritos que nos assistiram, que nos ampararam e que nos inspiraram. E pedimos que nos acompanhem durante essa semana, nos fortalecendo, nos guiando para o bem. Que possamos levar conosco a paz que sentimos agora, espalhando-a em cada gesto e palavra. Que possamos trabalhar a nossa mediunidade a cada momento de nossa vida, em nossos lares, fora dele,
e nossas casas assistenciais. Que assim seja. Graças a Deus. Agradeço muito a presença de vocês. Fiquem com Deus, com Maria no coração. Que nós possamos estar juntos numa próxima oportunidade. Até mais. Beijo no coração.